Olá, boa tarde. A partir de agora, mais atualizações de notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 5 de abril. Começamos esta edição com um alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o risco de serem encontrados frascos com medicamento toxina botulínica adulterados ou falsificados no mercado. Segundo a Anvisa, a Allergan Produtos Farmacêuticos confirmou à Anvisa que negociou um lote de Botox com prazo de validade até dezembro deste ano apenas na Turquia. Por isso, os profissionais da área de saúde e os pacientes devem saber que é falso o lote C6835C3 com prazo até dezembro do ano que vem. A Anvisa determinou o recolhimento do produto e pediu para que as pessoas comuniquem à agência através dos meios de atendimento. A partir de hoje, a capital paulista amplia a vacinação contra a Covid-19 com a aplicação da Pfizer bivalente para novos grupos. Os profissionais de saúde e pessoas com deficiência permanente estão entre os contemplados. A Prefeitura de São Paulo já autorizou a vacinação com a Pfizer bivalente para profissionais de saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de pessoas com comorbidades com idade a partir de 12 anos. A campanha é reforçada após a administração receber nas últimas semanas mais de 521 mil doses do imunizante. A vacinação na cidade de São Paulo com as doses bivalentes segue disponível também para todos os idosos acima de 60 anos de idade, além de pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão, indígenas, gestantes e puérperas, residentes e funcionários em instituições de longa permanência. Estão recebendo esse imunizante as pessoas dos grupos prioritários que completaram o esquema básico ou que já receberam 1 ou 2 doses de reforço, respeitando o intervalo de 4 meses da mais recente dose recebida. A dose da vacina contra a Covid-19 pode ser aplicada em um dos postos de saúde da cidade de São Paulo, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 horas da noite. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reafirmou hoje que o governo vai atuar para mudar a atual política de preços da Petrobras. Segundo o ministro, a intenção é que a estatal abandone a regra imposta pelo governo de Michel Temer, que determinou que os preços acompanhassem o mercado internacional, o que Alexandre Silveira classificou de absurdo. A alegação era de que havia o risco da empresa ficar defasada e até de desabastecimento no país. Quando Jair Bolsonaro assumiu, mudou o discurso. Criticou várias vezes os lucros absurdos da Petrobras e trocou os presidentes da empresa 3 vezes. Mas a política não sofreu alterações. Agora, a decisão é a de esquecer as cotações externas e dar, segundo o ministro Alexandre Silveira, prioridade ao mercado nacional, além de criar, como determina a Constituição, um colchão ou poupança para amortizar um choque provocado pela alta dos preços lá fora. E o ministro deu um exemplo do que a mudança nas regras poderá provocar para o consumidor, com uma redução de até 25 centavos no litro do óleo diesel. E um mês após a volta da cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis, o preço da gasolina foi o que mais subiu em São Paulo e no Rio de Janeiro. De acordo com dados de uma pesquisa realizada pela empresa Sem Parar, em São Paulo o preço médio do litro de gasolina saltou de R$ 4,91 para R$ 5,27. O aumento de 36 centavos equivale a 7,3%. Já no Rio de Janeiro, a elevação do preço foi ainda maior, 71 centavos. A média do litro passou de R$ 4,82 para R$ 5,54, o que representa um aumento de 14,8% nas bombas. Já o etanol, por ser um combustível mais verde, teve incidência menor de tributos. Antes da volta dos impostos, 30% dos abastecimentos em veículos flex eram feitos com álcool. Depois do dia 1º de março, esse índice subiu para 33%. O Ministério da Educação decidiu suspender a implementação do novo ensino médio. O plano previa mudanças na prova do Enem e também na distribuição de livros e material didático para as escolas. A alegação do governo é de que ainda é preciso fazer um debate mais aprofundado sobre o assunto. O MEC anunciou a suspensão por 60 dias das mudanças previstas para o novo ensino médio. O comunicado foi feito pelo próprio ministro da Educação, Camilo Santana. E o principal motivo para a decisão
foi a incerteza em relação à aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O cronograma do novo ensino médio previa que já no ano que vem a prova seria realizada em um novo formato. Mas, segundo o ministro, ainda não há certeza em relação às mudanças que devem ser feitas. E por isso o governo optou pela suspensão temporária do plano. Se a suspensão for mantida, o novo formato do Enem só será aplicado nos anos seguintes. Caso seja derrubada, o exame terá mudanças a partir de 2024. O novo ensino médio também prevê uma nova forma para a distribuição de livros e material didático para as escolas. Mas, por enquanto, nada muda nas salas de aula. As escolas continuarão tendo que seguir as diretrizes que estão em vigor. Com a medida, o Ministério busca sinalizar que está atento às críticas que o novo ensino médio recebe de alunos, professores e entidades, mas, ao mesmo tempo, quer aguardar as conclusões de um grupo de trabalho que foi criado no mês passado. Falando em educação, o governo federal assinou um acordo de combate à má nutrição nas escolas. Mais de 5,5 milhões de reais devem ser destinados neste ano à alimentação escolar de 40 milhões de estudantes. Comida de verdade, de pequenos produtores rurais para as escolas do país. É o que prevê um acordo assinado por 4 ministérios e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ao mesmo tempo que promove a agricultura familiar, que fornecem produtos para as escolas, os alunos passam a ter uma alimentação mais saudável. Como é que eu quero uma educação de qualidade se a criança e um jovem não se alimentam adequadamente? Então, é fundamental essa questão de garantir a alimentação. O acordo prevê que 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Os itens ofertados devem ser variados e respeitar a cultura, as tradições e os hábitos alimentares de cada região. Para o agricultor familiar é vantajoso porque já vai produzir sabendo que sua colheita vai ser comercializada. Apenas 12% das compras são feitas da agricultura familiar. Então, há um mascaramento dessa compra que a gente tem que substituir pela compra efetiva da agricultura familiar. Os prefeitos ajudarem os agricultores a ter nota, caso eles não tenham uma nota, de ter uma associação, de ter uma cooperativa, para comprar no mínimo 30%. Oscilamos no Brasil entre o retorno da fome, que tanto é o empenho do governo liderado pelo presidente Lula na superação desse grave problema, como também da obesidade e outros problemas relacionados a uma alimentação inadequada em todas as faixas etárias. Ao mesmo tempo, 28% da população brasileira sofre com desnutrição grave. A desnutrição virou um problema das grandes cidades. A região sudeste, 34% de desnutrição. O Nordeste, 24%. O índice da Fundação Getúlio Vargas, que mede a variação do preço dos aluguéis residenciais, desacelerou. No mês passado, a porcentagem foi de 0,97%, o que dá um acúmulo de 8,9% no período de 12 meses. Apenas os inquilinos de Porto Alegre tiveram reajuste em março. Nas outras 3 capitais pesquisadas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, o IVAR teve uma ligeira queda. E para a gente encerrar, mais de 1.000 municípios serão beneficiados após o presidente Lula editar 2 decretos que alteram a regulamentação do Marco Legal do Saneamento. O presidente Lula deve apresentar aos governadores um decreto que altera o Marco Legal do Saneamento. As mudanças na legislação aprovada em 2020 podem beneficiar cerca de 1.100 municípios com investimentos federais em obras de saneamento, assim como aumentar a terceirização das atividades. O Ministério das Cidades estima que 120 bilhões de reais devem ser empregados no setor até 2033. A data foi concebida pela legislação para que seja atingida a universalização do acesso à água potável e ao tratamento de esgoto. Grande parte desses investimentos vem da derrubada do limite de 25% para a terceirização da atividade por meio de parcerias público-privadas. Com isso, a estimativa é que as companhias estatais
vão poder aumentar suas operações por meio da contratação de serviços privados e atingir metas impostas pelo Marco Legal. A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento explicou que a ideia do decreto governamental é regularizar a situação das empresas que atuam nos municípios e que hoje estão fora do Marco Legal por estarem com contratos irregulares. Essa edição fica por aqui. Já já, às 6h30, Juliana Dariva traz mais notícias para você. E às 10 da noite, eu e Alexandre Giaquetto te esperamos no Jornal das 22. Obrigada pela sua companhia e até mais tarde. Tchau.